A graça e paz, irmãos. Fiquemos de pé para fazermos a leitura da palavra do Senhor, que se encontra lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos iniciar. Que diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Amém? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque esta palavra ela é santa. Esta palavra ela é perfeita, ela não tem erro, porque ela foi escrita pelo Espírito Santo e ele está aqui no meio de nós. Abençoa o teu filho, ilumina com o teu Espírito Santo diante dessa palavra, que ele venha ministrá-la segundo a tua vontade, Deus amado, para que a gente venha se alimentar e levar todo esse alimento para a nossa casa, para o nosso coração, e a gente venha mostrar esse evangelho para as pessoas, para a nossa família e para o mundo. E que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Texto lido, oração feita, vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Texto de Romanos, capítulo 8, 28 ao 30, é um texto certamente conhecido de todos aqueles que têm o hábito de ler, de ouvir, de meditar na palavra de Deus. A carta de Paulo aos Romanos, irmãos, ela é datada mais ou menos do ano 57, 58 da era cristã. É uma carta, teologicamente falando, muito rica, e que nos oferece inúmeras aplicações para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, através dessa carta, ele nos revela um diagnóstico a respeito da humanidade diante de Deus. Ao questionarmos qual é a condição dos homens diante de Deus, a resposta que o apóstolo Paulo nos trará nesta carta será: todos os homens, judeus ou não judeus, são pecadores por natureza. Por consequência da queda de Adão, todos pecaram, estão separados, estão destituídos da glória de Deus. Ao fazermos um segundo questionamento, ao questionarmos qual é a solução, qual é o remédio, qual é a salvação para estes homens pecadores, o apóstolo Paulo também nos responde à luz da carta que escreve aos Romanos. E ele diz: somente no Evangelho da cruz de Cristo há solução para os pecadores. Somente naquilo que Deus fez em Cristo Jesus há remédio para os pecadores. Somente na pessoa bendita
de Jesus Cristo, os pecadores podem viver uma nova vida, podem vivenciar o processo de santificação, na esperança de uma gloriosa promessa que Deus fez. Somente na pessoa bendita de Jesus Cristo, não na pessoa do Papa, do Padre, do Bispo, do Pastor, não em instituição A ou instituição B, somente na pessoa de Jesus Cristo, os pecadores podem ser libertos, salvos da condenação eterna. Por isso o apóstolo Paulo vai começar o capítulo 8, dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo, os seus pecados, a sua injustiça foi lançada sobre ele, e a justiça de Cristo foi imputada sobre estes. Então já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isto implica dizer, irmãos, que há uma viva esperança para os filhos de Deus. Esta esperança não está baseada naquilo que nós vemos. Não. Ela está baseada no fato de que Deus sempre zelou, zela e continuará zelando pelas promessas que Ele faz aos seus filhos. De modo que Deus, sempre que a crise chega sobre nossas vidas, sobre a vida dos seus filhos, Ele age graciosamente e milagrosamente Ele intervém para o louvor da sua glória. Ele nos alcançou por sua graça e Ele não nos abandona, irmãos. Na noite de hoje, quem sabe, é perfeitamente possível que alguns de nós que aqui estamos, que alguns de nós que nos ouvem pelas redes sociais, estejam vivendo uma crise sem precedentes. Estejam vivendo dilemas para os quais aparentemente não há solução. Mas a palavra de Deus para os corações na noite de hoje é de que há uma esperança para você, há uma esperança para mim, há uma esperança para as nossas vidas. E essa esperança, irmãos, não se baseia no que vemos, não se limita a um pensamento positivo, a um pensamento otimista. Essa esperança, ela está baseada no fato de que o nosso Deus é Deus que intervém em favor dos seus filhos. Foi assim que Ele fez no passado, é assim que Ele faz hoje. Diante do seu dilema, você precisa se lembrar de algo muito importante. Você precisa se lembrar do maior dilema que a história da humanidade já contemplou. O dilema de Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos revela que Ele humilhou-se, assumindo a forma humana. Ele padeceu necessidades nessa terra. Ele foi perseguido. Ele foi caluniado. Ele foi traído, ele foi preso. Ele foi crucificado, recebendo sobre si a ira de Deus que era para nós. Ele morreu para pagar o preço dos nossos pecados. E ele foi sepultado.
para que ao terceiro dia pudesse ressuscitar, para que nós estivéssemos recebendo a sua justificação. Imagine os discípulos naquele contexto. Jesus morto e sepultado. Os discípulos estavam confusos, com medo, duvidosos, sem perspectiva. Mas quando Jesus, ao terceiro dia, ressuscita, Ele renova a esperança de uma promessa gloriosa que os havia feito. Amados, esta esperança também nos alcança, mas nós devemos saber e entender que ela não anula o sofrimento. Na verdade, a nossa esperança, ela é desafiada pelos sofrimentos que ao longo da caminhada, muitas vezes, vêm sobre nossas vidas. O fato é que crente adoece, crente se entristece, crente vivencia momentos de angústia, crente passa por situações que em dado momento ele já não sabe mais o que fazer. Crente sente medo, vivencia luta, crente chora, crente sofre. E quem pensa diferente disto, não sabe o que é o Evangelho. Porque quando nós olhamos para a igreja dos Romanos, para a qual Paulo escreveu esta carta, qual é o cenário? O cenário é de uma igreja que vivencia as mais variadas situações difíceis. Eles não tinham a simpatia do império. Eles eram opressos e oprimidos por ele. Em dado momento, na figura do imperador Nero, essas perseguições e essas opressões, elas se intensificam. E o que ocorre? Incontáveis irmãos são conduzidos para as arenas, para servirem de espetáculo, sendo mortos por gladiadores, sendo mortos por feras selvagens. Incontáveis irmãos têm seus corpos queimados e colocados como se postes fossem para iluminar as vias públicas de Roma. Um contexto extremamente duro, extremamente difícil, mas que os irmãos enfrentaram tudo isso sem desespero e na firmeza do agir poderoso do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Aleluia! Eles caminharam na esperança de uma gloriosa promessa que o Senhor os fez, irmãos. Uma gloriosa promessa que o Senhor os fez. Eles estavam sintonizados. Eles estavam confiantes nas palavras que Paulo menciona no capítulo 8 e no versículo 18, quando ele diz: para mim tenho por certo
que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eles estavam afinados, crentes convictos, nas verdades que Paulo expressa, que Paulo revela nesse versículo de número 18. E quando nós chegamos no versículo de número 28, primeiro versículo que lemos com o irmão Bruno, nós vamos identificar que os cristãos romanos não só estavam afinados em confiança para com as palavras de Paulo, mas eles estavam compartilhando da mesma consciência que o apóstolo Paulo tinha diante das grandes provações. Porque neste versículo o apóstolo Paulo já não vai colocar o verbo no singular. Ele não vai dizer, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não. Ele vai dizer, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele usa o verbo no plural. E ele diz que não são algumas coisas que cooperam para o bem. Ele afirma categoricamente que são todas as coisas. E ele também afirma que todas as coisas não cooperam para o bem de todas as pessoas. Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E aí eu quero fazer uma pergunta. Você ama a Deus? Nós amamos a Deus. Nós amamos ao Senhor. Se nós amamos ao Senhor, irmãos, Ele deve reinar em nossas consciências. Se nós amamos ao Senhor, Ele deve reinar em nossos corações. Se nós amamos ao Senhor, somente Ele deve ser o objeto da nossa devoção e da nossa adoração. Nós, como seres humanos falhos que somos, estamos sujeitos a amar a muitas coisas. Nós estamos sujeitos a amar o dinheiro, cuja Bíblia condena dizendo que é a raiz de todos os males. Nós estamos sujeitos a amar as coisas materiais, cujo Senhor condena, dizendo que não é nestas coisas que o nosso coração deve estar. Nós podemos amar algo mais importante e devemos amar os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos. Mas o ser mais elevado, mais sublime, mais digno do nosso amor é o nosso Deus. E a Ele nós devemos de fato amar de todo o nosso coração. Porque Ele nos criou, Ele nos redimiu, e Ele cuida de nós, como um pai que cuida dos seus filhos. Nós devemos amar ao Senhor, porque Ele é benevolente, porque Ele é bondoso, porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso, porque Ele implantou em nossos corações uma promessa, uma esperança acerca de uma gloriosa promessa que Ele mesmo nos fez. Nós devemos amar o Senhor, porque Ele governa de maneira cuidadosa sobre nossas vidas.
nós devemos amar ao Senhor com a consciência de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí eu faço uma segunda pergunta: você é chamado segundo o propósito de Deus? Nós somos de fato chamados segundo o propósito do Senhor. Porque o chamado ao qual o apóstolo se refere aqui não é aquele que simplesmente nós escutamos em nossos ouvidos a pregação do Evangelho. É algo que vai mais além. Esse chamado diz respeito ao chamado eficaz. É aquele que o Espírito Santo, pessoalmente, vai lá no nosso coração, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Gera em nós a genuína fé, o genuíno arrependimento, faz com que nós nos prostremos, reconhecedores do quanto miseráveis somos, do quanto o nosso Deus é grande. E, consequentemente, vivamos uma vida de temor e obediência ao nosso Deus. Você é chamado segundo o propósito do Senhor. Nós somos chamados segundo o propósito de Deus. Devemos ter a consciência, irmãos, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, também segundo o seu propósito. Se amamos a Deus, se de fato somos chamados segundo o seu propósito, necessário é que as evidências, os frutos, estejam presentes em nossas vidas. O Senhor quer o nosso bem. O texto diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se de fato amamos a Deus, somos chamados segundo o seu propósito, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas que bem é esse? Será que é um bem segundo a nossa cobiça, o nosso desejo? Será que é um bem relacionado àquela atitude que nós temos quando olhamos para o Salmo 23, verso 1 e dizemos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, como se Deus estivesse na obrigação de nos dar tudo que nós desejamos? Não, irmãos. O bem de Deus para as nossas vidas não está relacionado a essa questão. Até mesmo porque quando nós nos aprofundamos em uma raiz mais profunda, do verso 1 do Salmo 23, nós vamos entender que a tradução mais correta, mais coerente, não é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas é o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ou seja, Ele é suficiente em minha vida. E se Ele é suficiente em minha vida, se Ele de fato e de verdade é suficiente em minha vida, jamais Ele vai se dedicar a satisfazer os desejos, muitas vezes pecaminosos dos nossos corações. Não, Ele não vai dar o que nós desejamos pensando que é para o nosso bem, que é para o nosso melhor. Ele sabe que não é. Então Ele não nos dá o que desejamos. Ele nos dá simplesmente o que nós necessitamos. Porque o que nós desejamos geralmente
está relacionado àquilo que nós pensamos que nos faz feliz, mas o que nós necessitamos de fato, irmãos, é estarmos mais cheios do Espírito Santo e mais próximos, caminhando mais próximos à vontade de Deus. O que nós precisamos não é o que os nossos olhos veem, ou o que as nossas mãos podem apalpar, não. O que Deus dá para nós não é o que nós desejamos, é o que nós necessitamos, e o que nós de fato necessitamos é aquilo que é invisível e é eterno, não aquilo que é efêmero e passageiro, em que nós muitas vezes desejamos e colocamos o nosso olhar. Não. O bem que Deus quer nos promover não está relacionado aos desejos pecaminosos que temos, mas está relacionado às necessidades que cada um de nós temos. Esse bem não é segundo a nossa natureza humana, é um bem segundo aquilo que as Sagradas Escrituras revelam. Não é o bem que desejamos, é o bem que necessitamos. Os bens que de fato nós necessitamos são os benefícios espirituais da parte do Senhor. O restante vem a reboque. Mas muitas vezes nós cometemos o erro de inverter a ordem das coisas. E na nossa cobiça nós desejamos inúmeras coisas que até parece ser para o nosso bem. Em nossa cobiça, muitas vezes, nós desejamos muitas coisas que aparentemente são extremamente positivas para as nossas vidas, mas que são extremamente danosas. O Senhor, que cuida de nós como um pai que cuida dos seus filhos, e que está propenso sempre a cumprir com as suas promessas em nossas vidas, vai nos dar sempre aquilo que nós necessitamos. Ele nos deu algo extremamente precioso, espiritualmente falando, uma esperança. A esperança da promessa gloriosa que Ele nos fez. É nessa esperança, é focados nessa promessa, como prioridade para as nossas vidas, que nós devemos caminhar, que nós devemos servir uns aos outros, que nós devemos viver, que nós devemos glorificar ao Senhor. Baseado nessa promessa, eu quero encerrar dizendo, irmãos, nos alegremos em saber que o nosso Deus governa todas as coisas para o nosso bem. Ele governa para nos proporcionar não o bem que queremos, mas o bem que necessitamos. Ele nos deu uma esperança gloriosa, na qual somos salvos. Esta esperança não nos isenta do sofrimento, mas quando o sofrimento chega, a esperança da gloriosa promessa que Deus nos fez, nos fará lembrar que o sofrimento, ele é apenas um sinal de que o melhor de Deus ainda está para chegar. Eu quero encerrar deixando o último versículo da palavra do Senhor para as nossas vidas, que se encontra no texto de Hebreus, capítulo 10, e em seu versículo de número 23, onde está escrito assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel.
Amém. Que o Senhor nos abençoe, continue nos dando da sua graça e da sua misericórdia, em nome de Jesus.